mais um episódio e nós estamos aqui para poder falar sobre um tema muito importante. Eu agradeço a sua atenção e digo para você ter a sua total atenção, porque hoje o assunto é sobre educação, saúde, é um tema super relevante, super em voga, e eu te convido para estar assim atento, você pai, professor, educador, pessoas interessadas na saúde, na mente dessa moçada, e nós vamos receber aqui uma pessoa muito importante que está nessa causa, nessa luta, nessa missão aqui da nossa cidade de Goiânia, não é não, Pedro? Hoje eu vou estar substituindo o Theo Almeida, né? O meu nome é Pedro Henrique, para quem não conhece, e além de você assistir, curta e compartilhe esse vídeo. Hoje nós vamos ter uma pessoa extremamente especializada, sabe muito do assunto da educação e de saúde, e com certeza ele vai deixar alguma coisa para você que é extremamente importante. Quero falar que o Theo não está com a gente hoje, né? Ele está lá em São Paulo, mas um grande abraço para o Theo. E falar que você, Theo, é um cara super especial, também interessado nas questões da educação, né? Da nossa cidade, é um visionário, né? Também um comunicador, pessoal, um profissional aí comercial, né? Que é interessado nas coisas importantes da nossa cidade. Então, um abração para o Theo. E, Theo, volte logo, que Deus abençoe a sua volta. Hoje nós estamos recebendo aqui no Sem Aspas Podcast, porque o Sem Aspas é assim, é um assunto direto, reto, sem aspas, né? E a gente, como diz o próprio Theo, a gente não traz nem papel, a gente não traz nada, a gente traz o nosso celular. Não é entre aspas, sem aspas. Sim. É de acordo com a visão daquele que está aqui na nossa mesa, do profissional, daquele que a gente recebe. Sem perder tempo, Fernando, né? Fernando Nada, ele é médico, né? Ele é dono, proprietário da Interschool Goiânia, né? Que é o Interschool Brasil, né? Fernando. Primeiro vice-presidente do Instituto Arpia e é diretor da ACIEG. Então, nós temos muita coisa para falar, né, Fernando? Eu quero até que você se apresente também e fala sobre os eventos. Só para complementar, também como secretário-geral da Frente Parlamentar de Educação contra a Doutrinação. Ótimo, exatamente. Eu até quero que você fale mais sobre isso e dos eventos que você andou participando aí em prol dessa missão. Fernando. Primeiramente, agradecer a oportunidade, Pedro, Ludmila, dar um bom dia para vocês, para o Fábio, que está na nossa técnica aqui, e a quem está nos assistindo, né? Espero poder contribuir um pouquinho aí com conhecimento, informação, para trazer um pouco de luz na área da educação. Sim. E da vida dos nossos filhos. Porque eu venho falando isso. Veja, nós estamos sendo roubados, sim, nós estamos sendo enganados. O futuro das novas gerações estão comprometidos, e não é de hoje. Então, assim, entendendo a gravidade deste assunto, nós precisamos que as pessoas despertem para o que está acontecendo, para que nós possamos fazer as mudanças. A educação precisa de um novo paradigma, precisa dar uma guinada de 180 graus. Uhum. Porque o caminho que ela está tomando, ela não está tomando o melhor caminho, ela não está trabalhando para formar pessoas elevadas, intelectualmente, fisicamente, moralmente e espiritualmente. Sim. Exatamente. Nós precisamos, e se você estuda o desenvolvimento da criança, uma das etapas que você tem é a criança desenvolver autonomia. Uhum. A criança, na sua fase inicial, ela está crescendo, está se desenvolvendo, está desenvolvendo autonomia para chegar lá na frente e ser limitada. Só para já jogar a lenha desde o começo, né? Na década de 60, a NASA encomendou um estudo para um pesquisador chamado George Land. Isso está na internet, vocês podem pesquisar. Uhum. Esse pesquisador reuniu um grupo de 50 profissionais para avaliar 1.400 crianças, 1.500 crianças entre 4 e 5 anos de idade, porque a NASA queria saber de onde vinham os gênios, para ela poder contratar, para ela poder criar esse celeiro. Esse pesquisador fez o estudo em 4 etapas, com 5 anos, com 10, com 15 e com 20. No final da primeira etapa, para tentar descobrir de onde vinham os gênios, foram propostas uma série de atividades onde a criança precisava resolver o problema, a situação, de uma forma criativa. Ela precisava usar o pensamento criativo para poder resolver o problema. E o que assustou eles? 98% das crianças tinham habilidade de gênio.
E eu não duvido, porque eu recebo crianças, eu trabalho com crianças nessa faixa etária. Então, hein? E todos os pais chegam, Fernando, não é porque é meu filho, não, mas pensa um menino inteligente. Isso. E nos assusta, porque realmente são. Com 10 anos, eles repetiram o experimento. De 98% caiu para 30%. Com 15 anos, a terceira etapa caiu para 12%. Com 20 anos, a última etapa caiu para 2%. Então, peraí. O que está acontecendo? A escola, que deveria ser num ambiente de florescimento, crescimento, né? Desenvolvimento, ela está fazendo o quê? Ela está limitando, ela está apagando o pensamento criativo, está limitando o desenvolvimento da criança, e o que a gente vê, e eu venho falando isso, e está formatando para o mercado de trabalho. Única, pura e simplesmente, para você trabalhar, pagar seus impostos e botar comida na mesa. Pronto. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Olha só, uma vez a gente estava fazendo uma ação numa escola aqui no setor aeroporto em Goiânia, né? E eu lembro, quando a gente vai nas escolas, a gente cria uma conexão não somente com os alunos, mas com os profissionais que trabalham lá. São pessoas também que precisam ser apoiadas também. E aí eu lembro algo que me marcou. Uma professora extremamente frustrada, ela era da rede do Estado, né? O Estado pega o pessoal a partir do primeiro ano, se eu não me engano. Ela é extremamente frustrada porque tudo que ela estava aplicando, conhecimento dela, que ela estudou em pedagogia, não estava funcionando. Tinha garotos que chegou lá que mal sabiam escrever, não sabiam ler direito, ou não sabiam ler, né? E aí ela fala assim, o que eu tô errando? Não sei, porque eu tô fazendo tudo que eu conheço e não tá funcionando. O que você acha disso? Veja, aí você entra numa outra questão, que é o seguinte, isso foi feito nos Estados Unidos, e foi feito no Brasil. Você tem um modelo hoje que é implementado, mas vamos lá, quem tem o poder do dinheiro? Quem tem o poder de determinar o rumo da educação? É o Estado. Nos Estados Unidos, criou-se o Conselho de Educação, que foi criado por uma instituição muito poderosa dos Rockefeller. O que eles entenderam? Se você tem o dinheiro para doar para as instituições, para incentivar as instituições, o que eu posso fazer se a pessoa quer o dinheiro? Eu posso determinar o currículo. Se eu posso determinar o currículo, eu posso formatar do jeito que eu acho que é melhor. E lá na frente as avaliações, eu faço as avaliações que me interessam. No Brasil, quem detém o poder sobre a educação é o Estado. A maior parte é o Estado. Eles determinam o currículo, o que é trabalhado nas academias, na pedagogia, na psicologia, na fonoaudiologia. O modelo que os profissionais são formados hoje dentro da academia é um modelo que não alfabetiza. Eles aprendem a trabalhar dentro de um modelo de alfabetização que foi determinado por Paulo Freire, que vem com a metodologia da alfabetização global, onde você aparentemente aprende a ler. Você lê, mas você não interpreta. Você lê, mas você não consegue aprofundar. Então, vejam, essas crianças elas estão sendo alfabetizadas, mas elas não estão apresentando resultados. E aí, o que aconteceu? Eles perceberam isso, que está tendo dificuldade, os meninos não estão avançando. Precisamos reprovar para fazer de novo, para tentar novamente. Não dá, porque o volume é muito grande. Se você for ficar reprovando, você vai estagnar lá embaixo. E aí não vai ter. Aí eles fizeram a lei de progressão obrigatória. Você avança mesmo com um déficit. A hora que você avança com um déficit, como é que você fica dentro da instituição? Se você não consegue ler e interpretar, o que acontece? A criança ela começa a ficar dispersa, ela começa a ficar agitada. Aí vem os diagnósticos, déficit de atenção, hiperatividade, transtorno desafiador opositor, responde o professor, começa a criar clima, o professor começa a ficar estressado, porque ele aprendeu a alfabetizar daquele jeito, ele não vê o resultado. Começa a ficar frustrado. A frustração vem para o lado dos profissionais, isso eles precisam entender. Aí você tem o burnout. Burnout é a síndrome do esgotamento. Por quê? Porque, cara, eu estudo, eu esforço, eu faço e os meninos não aprendem. E eles me dão trabalho em sala de aula. Aí vem o pai e me cobra. Aquilo ali vai gerando um conflito. Como é que esse profissional fica? O professor, ele sofre. O professor, ele está sendo levado nesse bolo aí e não está entendendo o processo.
A família começa a cobrar. O menino é mal educado dentro da escola. A família não dá educação. Não, a família dá educação, sim. Às vezes você tem alguns problemas, mas na maioria das vezes a família é presente, mas o menino não está acompanhando. E à medida que o menino cresce, principalmente o menino, quando bate a testosterona, ele quer acontecer, ele quer fazer. Se ele está dentro de um local, principalmente nas escolas públicas, que ele não está aprendendo, não está tendo aproveitamento, e a vida está chamando, a energia está batendo. A testosterona ela é responsável pela sexualidade, pela agressão e pela motivação. E por isso que é importante a gente trabalhar nos meninos valores e princípios. Por quê? Porque a agressividade ela é saudável no menino, ela é necessária, até para ele enfrentar os desafios da vida, mas ele precisa ter limites, ele precisa ter controle, né? É um lobo que precisa ser educado. Precisa ter domínio próprio. Exatamente. E aí entram as funções executivas do cérebro, que é o controle inibitório. É eu saber me controlar. Poxa, isso aqui eu posso fazer, eu não posso agredir o outro, eu tenho que ter controle, eu tenho que ter respeito. A minha emoção, eu preciso regular a minha emoção. Isso são as funções executivas no cérebro. Como é que eu desenvolvo essas funções dentro de um modelo onde está me gerando transtornos, distúrbios? Por quê? Para você desenvolver as funções executivas, uma série de fatores vão impactar. O ambiente familiar, o ambiente escolar, os estímulos que você está recebendo. Um dos principais estímulos que você tem no desenvolvimento das funções executivas do cérebro é a leitura. Porque através da leitura você foca, você tem atenção, você aprofunda, você ajuda a organizar esse cérebro. E o que eles estão fazendo hoje com as crianças? Tela. Super estímulo sem aprofundamento, Sim. sem aprofundamento mesmo. O nosso cérebro ele foi feito para se aprofundar no conhecimento, para focar a atenção, o foco, né, a memória. Você precisa desenvolver isso. Quando você está lá com o celular só passando, aquilo ali não está servindo para nada, mas está servindo para desconfigurar o seu software. Né? Porque o seu software, nós temos uma rede de modo padrão no cérebro que ela é feita de forma harmoniosa. E a gente precisa dela para estar bem, para estar focado na hora do descanso, na hora que você não está fazendo nada, você está viajando. Ela está funcionando. A hora que você fica na tela, você desconfigura essa rede. Que aí vai gerar os transtornos, vai impactar ainda nos transtornos também lá na frente. Porque você tem estudos que mostram isso. E daí, assim... uma das coisas que eu fiquei impressionado é o tanto de dopamina que é liberada quando você está na frente de uma tela. É um super estímulo muito grande que quando você tira isso do menino, essa semana teve o caso do adolescente que matou o pai, a mãe, a irmã, porque tiraram o celular dele. Dependência, né? E a gente está vendo hoje pessoas dependentes. Eu já vi até pesquisa dizer que a dopamina liberada da tela é igual a cocaína. E porque, exato, nos Estados Unidos o vício na tela é chamado de cocaína eletrônica. Na Ásia é chamado de heroína digital. Por que acontece isso? Por que a gente não pode deixar a criança pequena usar drogas? Porque o cérebro dela é mais sensível. O nosso cérebro é uma máquina formidável, mas ele é muito vulnerável. E a criança, na fase de desenvolvimento, o cérebro é mais plástico na infância e na adolescência. O que significa isso? Se ela começa a usar produtos entorpecentes, drogas ou as telas, o seu cérebro que está em fase de configuração, de organização, ele se configura de uma forma muito mais forte com esses estímulos que são nocivos. Então, a hora que você tem um estímulo que é prazeroso, ele vai registrando isso com uma forma mais aguerrida. E à medida que você vai dando os estímulos, aquilo lá vai se reforçando. Por isso você tem as consequências depois. É diferente. Depois que o seu cérebro estiver maduro, depois dos 25 anos de idade, porque o nosso cérebro amadurece até os 25 anos de idade. É diferente. Mas se você faz nessa fase inicial, na infância e na adolescência, você condena essa criança praticamente o resto da vida dela a ser dependente. É uma dependência como uma dependência química. Então nós estamos produzindo muitas dessas doenças, né? Sim. Porque a gente... E o modelo educacional é uma das coisas que vem, mas isso não veio, não é porque é feito sem saber, isso é planejado. Sim. Tudo isso é planejado. Sim. Exato. Veja, nós estamos discutindo agora, né? Já foram discutidos nas CONAIS um projeto para os próximos 10 anos de educação, para ser implementado de 2024 a 2034.
Esse texto que eles elaboraram já foi para o Ministério da Educação para se fazer um projeto de lei para vir para o Congresso, para ver se aprova ou não. E as pessoas precisam despertar para isso. Por quê? Porque não é um projeto de educação, não é um projeto de melhoria. Primeiro, se eu quero avaliar o meu modelo educacional, se eu quero uma nova proposta, se eu quero melhorar o meu projeto, eu sou um empreendedor, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro ver os meus resultados, eu preciso primeiro ver o que eu estou fazendo. Concorda? Como é que estão os meus resultados? Como é que estão os resultados academicamente, nas provas que são feitas no sistema de avaliação brasileiro, no SAP, o antigo IDEB, e no PISA, que é uma prova de avaliação internacional. Isso você avalia a parte acadêmica. Os nossos resultados são medíocres, são pífios. Beleza. E quais são os resultados que nós temos sociais? Porque não adianta ser só acadêmico, a gente tem que levar para o social, porque a função da escola não é preparar para a sociedade. Peraí, como é que está a nossa sociedade? Como é que estão os nossos jovens? Como é que estão os nossos universitários? Como é que está a nossa sociedade? Nós estamos formando pessoas elevadas intelectualmente, moralmente, espiritualmente, nós estamos apresentando mudanças positivas na sociedade. Como é que está o nosso relacionamento social? Né? A violência, os problemas na saúde, os problemas das invasões de terra, o problema do homem do campo. Como é que está tudo isso? Está melhor, está pior ou está do mesmo jeito? Entendeu? Então, veja, se você não consegue ter essa avaliação, tá. Aí eu pego um modelo que não está dando certo, que não forma, e isso interessa ao governo, e eu faço, em vez de eu trazer as mudanças, as melhorias que eu preciso, o que eles fizeram? Eles reforçaram o que já está ruim para ficar pior. O modelo de educação vai desaparecer e vai vir um modelo de formação social, de doutrinação social. Isso é temerário, e os pais não estão entendendo. Eles estão tentando, através desse movimento, criar o Sistema Nacional de Educação. A hora que eu constituo o Sistema Nacional de Educação e isso é aprovado, né, como lei, como projeto, você tira a autonomia de todos os entes federativos, do Estado, dos municípios, e esse Sistema Nacional de Educação ele fica como referência central do governo federal para a educação. Só que ele não está vinculado ao governo. Não. Veja como eles são sábios. Né? Ah, se o governo é do PT, beleza, mas se for um governo de direita conservador, beleza, aqui fica do mesmo jeito. Não muda. Então, peraí, eu vou manter um modelo onde centralizador, onde não vai poder ter diversidade nenhuma, acabam-se as escolas confessionais, as escolas cívico-militares, os homeschooling e as escolas particulares, acaba tudo. Todas as escolas têm que obedecer essa uniformidade que vai ser imposto por esse grupo que faz parte desse governo. É o fascismo da educação. É o soviete na educação, né? Então, assim, que são os conselhos, né? Os sovietes são os conselhos. Então, vejam o que eles fizeram na reforma tributária. Criaram um conselho lá. O Brasil está indo para um caminho que é temerário. Eles estão fazendo a mesma coisa na educação. E por que isso é perigoso? Isso é perigoso porque você, a partir do momento que quem está por trás disso e os responsáveis por isso, quando você vai estudar, você vê que são pessoas que têm esse viés totalmente comunista, socialista, né? Porque são pessoas interessadas em controle social. Veja, eu trabalho com educação, eu busco formar pessoas para que essas pessoas possam fazer a diferença no mundo, para que nós vivamos num mundo melhor, para que meus filhos, meus netos vivam num mundo melhor. Ou eu faço uma escola para formar pessoas obedientes, adestradas, para seguir seu caminho ali na profissão, pagar suas contas e ter sua comida na mesa. Tem uma diferença grande nisso daí. Porque existe uma pobreza de aspirações hoje na área de educação e de formação, e os pais não estão entendendo. Os pais estão achando, o modelo que foi criado, e eles geram tantas complicações, tantas dificuldades. Não, meu filho precisa estudar porque ele precisa passar no vestibular para ele ser alguém na vida. E os pais compraram, a manipulação é muito inteligente, né? Isso vem desde a década de 30, com a nova escola de Getúlio Vargas. Que você tira, a partir do momento que você tira a espiritualidade, você tira o sagrado da educação, do que é trabalhado, peraí,
entra a cosmovisão materialista. Sim. O que vale não é o transcendental. O que vale é a comida na mesa. Isso. O que vale é eu fazer minha função social. Tanto é que o modelo do que está sendo imposto hoje, que vem com esses SNE e o PNE, do Demerval Saviano, que é o grande articulador disso tudo, que é o intelectual por trás disso tudo, a teoria dele é histórico-crítica. E se você for ver, é o pensamento dos marxistas, dos neomarxistas, onde a escola precisa formar os meninos preparados para a revolução, que é a revolução social. É de uma imbecilidade e as pessoas não estão entendendo isso. Por quê? Porque à medida que você forma as pessoas desse jeito, que você formata as pessoas desse jeito, você limita o crescimento intelectual, Sim. você limita o pensamento criativo, lembra dos gêmeos? Exatamente. Não, e aí, tem um intelectual, um analista americano, político, Lew Rockwell, e ele fala, essa frase dele é perfeita: se toda ideologia trabalhada dentro das escolas, nas cabeças dos nossos filhos criarem raízes nos seus corações, essas crianças crescerão e se tornarão adultos onde o aparato estatal não vão se preocupar, o aparato estatal não vai se preocupar com eles de jeito nenhum, porque eles estarão amarrando as correntes nas próprias pernas. E se por acaso eles se revoltarem e fizerem movimentos, esses movimentos vão ser para reforçar a ação do Estado. Sim. Vejam o que os jovens estão fazendo lá em São Paulo. Não quer, são contra a escola cívico-militar. Eu sou a favor do aborto. Então eles fazem movimentos, ou vão fazer greve, movimentos que vão prejudicá-los mais ainda, e eles estão achando que estão engajados, que estão fazendo uma coisa bacana e se sentem elevados. Fernando, olha só, isso é tão importante. Eu vejo essa intencionalidade, que o nosso público também é juventude, no meio das torcidas organizadas. Eu não vejo real interesse de resolver o problema da violência das torcidas. Porque, querendo ou não, enquanto os jovens lá estão se odiando, brigando entre si, fomentando a violência, você está formando um exército. Uhum. Daqui a pouco você só precisa mudar a direção dele. O inimigo não é mais o seu rival. Nós temos que lutar por isso aqui. E aí esses jovens já estão treinados em fazer baderna na rua, quebradeira, essas coisas. Já estão formados. Mas, Fernando, outra coisa também. Planejado. Você desmoraliza, você gera o caos. Veja, eles estão... Vou te fazer um parênteses aqui. Vocês sabem que agora, dia 29 de maio, eles vão votar uma lei, STF, que está exercendo ações de legislador. Uhum. Eles vão definir uma lei se todos os banheiros das meninas, das mulheres, deverão se transformar em banheiros unissex. Cara, e as pessoas não estão entendendo a gravidade disso. Peraí, todos os banheiros femininos se transformarem em banheiros unissex? Por que não os masculinos? Por que não? Por que não os masculinos? Boa! Exatamente. Por quê? Porque, veja, a maioria... A partir do momento que você aceita esse tipo de posicionamento, o que você está fazendo? Você está afrontando diretamente a privacidade da mulher. Você está negando a intimidade da mulher e você afronta a segurança e a liberdade dela. Para abuso. Desconstrói valores morais de comportamento social, de um comportamento humano e comportamento social. E você tem já registrado na história, agora, recente, todas as nações que implementaram esse tipo de medida, houveram casos de desrespeito, violência e agressão às mulheres, documentados. Né? Aumentaram o número. Aumentaram. Mas por que eles estão fazendo isso? A maioria dessas pessoas que... eu sou um homem, mas eu me percebo como mulher. Quando você estuda na psiquiatria o transtorno de pensamento, a desconstrução da realidade, tudo isso é doença psiquiátrica. Então, a partir do momento que eu distorço o meu pensamento e desconstruo a realidade, nego a verdade, eu sou homem. Mas eu me sinto ou não. Meu pensamento está desconfigurado e eu estou negando a verdade, eu estou negando a realidade. Identidade. Isso é problema psiquiátrico. E você tem no DSM-5 revisado, que é o Manual de Estatístico e Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, que coloca que as pessoas que se percebem desse jeito, ou elas têm problemas tipo autismo, ou esquizofrenia, ou doença maníaco-depressiva, ou são pessoas que passam por depressão profunda,
ou sofreram traumas na infância, foi abusado, foi negligenciado, foi maltratado. Você tem os abusadores, que se aproveitam dessas manobras para poder cometer seus crimes, os abusadores, os pedófilos. E você tem também, para você ter uma ideia, são vários caras, mas você tem aquela mãe, tem uma síndrome, Munchausen, se eu não me engano o nome, a pronúncia é essa, onde a mãe, ela quer uma atenção, ela começa a tratar o filho como se fosse uma filha, ou a filha como se fosse um filho. A influência da mãe desconstrói o pensamento da criança, gera sofrimento, e aí você tem esse caos. Então, veja, você tem essas pessoas. Eu vou fazer um movimento para reconhecer esse tipo de problema, ou eu preciso fazer um movimento e construir saúde pública, ações de saúde pública, para dar um tratamento e uma opção para essas pessoas terem uma formação adequada, isso, né? Digna e real. Pô, se você tem um problema de saúde, eu tenho que tratar como um problema de saúde. Eu preciso trazer ações públicas para que essas pessoas sejam acolhidas, cuidadas, para que elas tenham uma história de vida real, para que elas tenham uma história de vida, né, que façam com que elas tenham dignidade. Caso contrário, nós estamos legislando a favor da loucura. Nós estamos legislando a favor da loucura. E aí, isso daí há precedente para um monte de coisa depois. Sim. Isso é muito sério. Então veja a importância. E quando você fala das torcidas organizadas, desse caos que eles constroem, então eles estão desconstruindo a mulher, cara. Já ouviu aquele ditado? A mão que balança o berço governa o mundo. A partir do momento... Tem é assim... A base das empresas na comunidade são as famílias. A base da família é o casal. O homem é a base da família. A mulher é a base do homem. Então você veja, se você desconstrói a mulher, você desconstrói o homem, você desconstrói a família, você desconstrói a sociedade. Sim. Veja como é inteligente. Na história da humanidade, quando você vê a evolução das nações, as histórias das nações, a hora que a mulher começa a ser discriminada, desconstruída, maltratada, desvalorizada, essas nações tendem a desaparecer. E aí, o Estado que vigora nessa região tende a desaparecer. E aí você vem com um novo modelo. Então, eles geram as desconstruções de valores, as desconstruções morais, eles geram as crises, preparam o pessoal para viver de forma a trazer a barbárie de volta. E aí, depois, o que eu faço? Eu entro com o peso do Estado em cima, a bota no pescoço das pessoas. Fernando, mas você não acha que esse espaço, esse ambiente também de caos, também deveria ser aquele onde famílias, os professores mesmo, que têm a noção da realidade, bons professores, porque eles existem também, da gente formar frentes também em relação a isso que está sendo criado também? O que está acontecendo que a gente é tão levado fácil assim, a ir caindo no penhasco sem fazer nada? Pois quando você estuda a Escola de Frankfurt e todos os movimentos que foram feitos, os pensadores, né, os filósofos da Escola de Frankfurt, o que eles entenderam para desconstruir o mundo ocidental? A partir do momento que você toma conta da educação, da mídia, você influencia a cultura daquele país. Se eu faço uma escola onde eu trabalho certos valores e eu entro na mídia divulgando, igual esses movimentos identitários estão fazendo aí hoje. O que eu estou fazendo? Eu estou construindo uma visão política e a mentalidade das pessoas. Veja a importância da cultura. Então eles sabem que através da cultura eles moldam a visão política e a mentalidade das pessoas. E o nosso, veja, nós somos programados geneticamente, nós somos modulados hormonalmente. O pai, a mãe, precisa ser referência para os filhos. O pai orienta a sexualidade do menino, orienta a sexualidade da menina também. O seu filho te observa, Pedro, fala assim, cara, você é meu super-herói, eu quero ser que nem você. Aí você chama ele para ir para lavar o carro, você chama ele para ajudar a arrumar alguma coisa, você chama ele para fazer alguma coisa. Isso aqui é papel de homem, ele está espelhando em você, você é referência para ele.
A sua filha já te vê e ela fala assim, meu pai é meu príncipe, meu pai é meu amor. Aí você pergunta, quem que é o príncipe? É o papai. E quem que é a filha? É a princesinha, é a mamãe. A mamãe é a bruxa da história. E à medida que ela cresce, ela entende que o pai é o pai, a mãe é a mãe, mas ela fica com a referência do pai, que foi registrada nos primeiros anos, do modelo masculino que ela precisa ter lá na frente. Então isso é extremamente importante no processo de formação. Responsabilidade dos homens. Né? Se o homem está ausente e a criança fica meio perdida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orientar, eu tenho que colocar um tio, um avô, um professor, né? Eu preciso orientar. Todo menino ele precisa do afeto, da atenção, do afeto e da aprovação do pai. Todo menino precisa disso. Do afeto, da atenção e da aprovação do pai. Se ele não tem isso, ele fica meio que desorientado. Se você não tem uma... Aí na sociedade hoje existe uma glamorização da homossexualidade, da transexualidade. Sim. Se esse menino cresce confuso, como é que fica? Ele vai resolver o problema onde, se em casa ele não tem referência? Não tem referência familiar, não tem referência na escola. Ele às vezes vai para a mídia, ele vai para os amigos. Hoje essa meninada está entorpecida, está abobalhada, achando que isso é normal. Você tem estudos hoje de estatística que mostram que muitos adolescentes, no início, eles estão experimentando para ver se são ou não. Cara, não existe isso. E aí, porque você tem na literatura médica, a maioria dos meninos que acham que não são meninos, que é a disforia de gênero, depois que entra na puberdade para valer, eles resolvem, não, eu sou homem, acabou essa conversa. Mas nessa fase de transição, é uma fase de vulnerabilidade, se você não tem a figura paterna, se você não tem uma figura, né, uma educação que reforce a sexualidade do menino, homem, menina, mulher, o que acontece? Às vezes experimenta. Nisso daí gera traumas, nisso daí gera problemas, nisso daí você desvirtua, assim, porque como o cérebro ele se organiza e busca a questão da felicidade, dependendo do caso, ele passa a entender que aquilo é bom. E às vezes ele passa a ser um vício. Só que quando você estuda saúde pública, quando você estuda, e aí não tem nada a ver. Você é preconceituoso? Eu não sou preconceituoso. Cada um segue o caminho que quiser. Eu tenho os meus pecados, você tem. Por isso eu vou na igreja rezar toda semana para pedir perdão e para poder, né, buscar o melhor caminho. Agora, se você estuda na literatura, pesquise o que a relação, né, anal provoca nas pessoas que estão sujeitas a esse tipo de relação. São pessoas que vão ter, a maioria delas vão desenvolver endocardite bacteriana. Endocardite bacteriana mata. Você começa a criar... Porque a região anal, ela não tem a mesma estrutura que a região vaginal, que tem uma proteção, que tem mucosa, que tem músculo, que tem um monte de coisa. A região anal só tem uma mucosa. E quando você rompe aquilo ali, você contamina. Quando você contamina, você pode gerar... sujeira e vai parar no coração e ali contamina as válvulas. Endocardite bacteriana contamina a válvula, você vai destruindo a válvula. Essa pessoa tem um tempo de vida menor. Fernando, isso tem estudos com os aidéticos que foi para lá, porque fizeram um estudo, falaram assim, todo aidético tem endocardite bacteriana. Não é porque todo aidético tem endocardite bacteriana. Não é por conta da AIDS, é por conta da prática. Entendeu? Fernando, olha só, duas coisas que eu quero falar com você. Nas nossas ações nas escolas do Cordas, né? A gente acaba encontrando alguns garotos que começam a andar junto com a gente. E aí eu tô tendo uma sequência de meninos que me ligam, eu me reúno com eles lá onde a gente reúne o nosso grupo lá. E aí eles vêm falar dessa confusão que você está dizendo, sobre a questão da sexualidade deles. Graças a Deus, dentro desse processo a gente está sendo uma referência e dando uma orientação para ele. Jovens de 13, 14, 15 anos. Pois é. Meninos que foram abusados quando era criança. Teve um que me assustou, ele disse que quase teve a primeira relação sexual dele com 9 anos de idade. 9 anos, ele com a prima dele. Entendeu? E ele foi abusado por uma pessoa próxima a ele e tal, quando ele tinha 6, 7 anos, ele, a irmã dele, enfim. E outra coisa que eu queria falar com você também, eu quero até indicar para você um livro, Mataram o Deus Errado, do Ricardo Panizzi, tá? Ele faz uma crítica a Friedrich Nietzsche, que falou, Deus está morto e fomos nós que o matamos, né? Deus está morto, nós o matamos. É uma crítica a Nietzsche. E nesse livro, ele aponta, eu percebo também na literatura de Nietzsche, que aquilo que a gente considera pecado, para Friedrich Nietzsche é a verdade, a vontade da potência. Isso não é pecado, isso não é errado. Isso da natureza. Isso é a minha natureza. É assim, eu sou o meu Deus, eu posso viver do jeito que eu quiser.
É perversão, libertinagem. A gente vê que a escola de Frankfurt pegou essa linha, é por isso que eu digo que isso é o pilar, Nietzsche é um dos pilares do pensamento crítico, né? Sim. E aí o que eu percebo, que o estímulo que a gente vive hoje, inclusive nas escolas, é siga o seu coração. Siga seu coração. Arrebente como quiser. Arrebente. Você tem que ser feliz, né? Michel Foucault, e é engraçado você falar isso. Michel Foucault, na verdade, é um pederasta. É um pederasta, exatamente, é um pedófilo. Exatamente. E se você estuda a teoria dele, a psicologia dele, é para fundamentar um comportamento social moralmente errado, abjeto. Sim. Então, veja, ele buscou, através da literatura médica, psicológica, fundamentar um comportamento social que é imoral. E se você pega, inclusive, Freud, que foi um dos grandes ateus da história, até Freud colocou, sem regras de moralidade e sem ações restritivas, sociedade nenhuma se desenvolve. E quando você fala que mataram Deus errado, isso é bacana porque é o seguinte, a hora que você tira Deus da escola, a hora que você tira Deus da família, tira Deus das instituições, tira Deus de tudo, o que entra? Entra o Estado, entra a ideologia. Então veja, eu quero... E nós somos seres espirituais. Sim. Cara, a hora que você está em desespero, a hora que você está em sofrimento, mas eu vivo bem, eu sou feliz. Meu irmão, ninguém é feliz a vida inteira. A vida vai bater e vai bater pesado. A pandemia é prova disso. Olha a armação que eles fizeram na pandemia. Quantas pessoas não sofreram por conta disso? Beleza, a hora que bate essa angústia, você vai buscar ajuda, apoio aonde? É no sexo? É no governador, é no presidente. Nessas ideologias. Nós somos seres transcendentais. Nós vamos buscar no sagrado. A gente reza, a gente ora. Eu não acredito em Deus, mas eu não acredito em Deus. Mas busca, né, alguma coisa. Porque o nosso cérebro foi feito para isso. O nosso cérebro ele foi desenhado para nós nos conectarmos entre nós, irmãos, através do altruísmo, através da empatia, através da compaixão. E a gente sempre acha que pode se consertar um pouquinho na moralidade, né? Consagrado através da oração, da contemplação e da gratidão. Você se comunica, você percebe isso. Vejam as pessoas que têm uma vida com ações mais positivas, com pensamentos mais otimistas. Essas pessoas, elas têm uma melhor imunidade, elas constroem melhores vínculos sociais e elas vivem mais, até 10% mais. Exatamente. Então, mas não é questão de dinheiro, é questão de construto mental. Sim. Porque felicidade para mim é estar milionário, é ter carro, é ter isso, não. A felicidade é um construto mental que nós desenvolvemos, nós construímos nas nossas mentes, que me faz bem. É uma história que eu tenho, é o que eu estou fazendo, o que eu venho buscando. Isso me faz bem? Me faz. Porque é uma briga que eu sei que os meus filhos não vão ter condições de fazê-la, de combatê-la. E a partir do momento que você promove ações que impactam na vida das nossas crianças, das minhas filhas, meu irmão, aí, cara, aí não, é aquela história. Jesus disse: vinde a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Eles estão roubando as nossas crianças. Exatamente. Meu irmão, isso não vai acontecer, porque nós não vamos deixar. Sim. E se preciso. Exatamente. Não, isso, cara, isso é criminoso. Quantas coisas estão acontecendo com as crianças, né? Você viu nos últimos tempos aí de abuso, de adrenocromo, de tortura, mutilação. Você torturar esses grandes, dizem, né? As teorias aí desses grandes magnatas, artistas, que você tem uma substância chamada adrenocromo, que você injeta ela e ela te dá uma sensação de revitalização, de juventude, de renovação. Só que para você conseguir essa substância, você só consegue ela mediante terror de criança. Nossa. Você aterroriza a criança, você tortura a criança para ela produzir essa substância e depois eles matam as crianças. Meu Deus. Isso tem em alguns documentários aí. Então, assim, me assusta muito isso. Demais. Demais. Olha a maldade a que ponto chegou. E nós que somos a maioria, podem ter certeza, o bem é a maioria no mundo. Por que nós estamos aceitando isso tudo? Você acha que o bem é a maioria do mundo, Fernando? Eu tenho certeza. Vou te dar um exemplo prático agora, que você vai acreditar em mim. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim.
Eu pensei nessa Tem pesquisadores que falam assim, o homem é mau, o homem é ruim, a hora que acontecer, eles vão lá e aproveitam, abusam, roubam, fazem tudo. O homem aí eu segue uma indicação de literatura para vocês e para os ouvintes que estiverem assistindo. Humanidade, uma história otimista do homem, Rutger Bregman. Fantástico. E é um cara que faz um relato fantástico do desenvolvimento do ser humano, e todos os trabalhos que são citados, as pesquisas que são citadas, praticamente quase todas ali, eu conheço e já tive a oportunidade de ler e ouvir a respeito. Então, o que acontece? O ser humano, ele é bom por natureza. Quando acontecem as catástrofes, nós percebemos. Nós normalmente somos individualistas. Nós trabalhamos, pensar, cuidar da minha vida, tudo. Mas a hora que a coisa engloba a sociedade, igual aconteceu no Rio Grande do Sul, você se reconfigura, você muda. Não, eu preciso ajudar. São meus irmãos. Essa é uma marca do nosso Criador. Exatamente. Essa ferramenta psíquica. Exatamente. Deus fez o homem sua imagem e semelhança. Então, por nós temos a imagem e semelhança e Deus é bom, nós temos a genética do nosso Criador em nós. Exatamente. Infelizmente, entrou uma semente, que é o pecado, né? Mas fazer alguma coisa de bom. Isso. Né? Não anulou isso em nós. Essa semente é o livre-arbítrio. Porque imagina se nós não tivéssemos o livre-arbítrio. Se nós fôssemos simplesmente programados. Cara, não tem. O livre-arbítrio é o que te faz errar, ou te faz acertar, ou te faz buscar as coisas, os caminhos. Se não tivesse isso, a existência ia ser uma coisa meio que... sem emoção, sem graça, vamos dizer. Mas quando você tem, a partir do momento que você tem, e aí você tem que ser responsável pelas suas ações. E aí e veja, o adolescente na fase de crescimento, né, a criança, o que acontece com o adolescente no processo de formação? Normalmente a gente vai errar muito mais do que acertar. Sim. Mas nós nos fortalecemos, nós amadurecemos, nós nos forjamos como? Errando. O atleta, eu quero ser campeão. Isso eu falo demais para meus meninos. Você quer ser campeão? Então você treina, você pratica que você vai ser campeão. Mas lembre-se, você vai perder muito antes de se tornar campeão. Mas aí, E você tem que aprender o seguinte: na derrota, que, entre aspas, é que você aprende. Por que eu perdi? Eu não usei a melhor estratégia, eu não me preparei da melhor forma, eu não dormi direito, eu errei aonde? Então, em cima das perdas, não só no esporte, mas na vida, por que isso está acontecendo? E aí eu melhoro, eu cresço, eu reorganizo e eu me torno uma potência. Mas aí é uma outra pauta, porque hoje não se erra mais, ninguém erra, né? Mas aí ninguém perde, não pode perder. É uma manobra que a esquerda Você tem que premiar quem erra. Veja, a partir do momento que você... Tudo igual o Pedro falou, né? Eu quero ser feliz. A partir do momento que eu relativizo a moral, então veja, eu quero usar droga, eu quero transar de qualquer jeito, eu quero fazer, mas eu sou feliz, beleza. A partir do momento que você relativiza os comportamentos, relativiza a moral, não existe mais virtude nem vícios. Concorda comigo? Quando você desconstrói os valores de virtude e de vício, que tudo pode, depende do seu coração, depende do que você quer, é você que manda, não existe uma referencial sagrada, meu corpo, minhas regras. Veja, a partir do momento que o que sobra? Que eles fizeram muito bem feito. O que sobra? Tolerância. Então você tem que ter tolerância. Tolerar. Mas você tem que tolerar o que eles querem. Tolerar o que nós somos, não. Mas o que eles querem é. Beleza. Por que eles não toleram a realidade, mas toleram a ideologia? Exatamente, ué. Por que você acha que eles não querem a religião? Por que você acha que eles tiraram a Bíblia, o Evangelho de dentro das escolas? A mensagem de Cristo está na Bíblia, no Evangelho. O que ele fala? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso daí não é questão de tolerância, não? Isso daí não é questão de inclusão. Eu amo a pessoa como a mim mesmo. Então, isso é mas qual que é a outra mensagem que vem na Bíblia que eles não querem e não aceitam de jeito nenhum e que é contrário? A questão da espiritualidade, que nós somos seres espirituais, feitos à imagem de Deus, e que nós somos livres. Nós somos livres para criar, para produzir, para prosperar e para sermos felizes. Eles querem o controle social, eles não querem a liberdade, eles querem o controle social, eles querem o determinismo social. Eles querem nos colocar em caixinhas. As mulheres, os negros, os índios, os homossexuais, tudo. Então, assim,
Nós somos todos irmãos debaixo do mesmo firmamento. Sim. Eles estão colocando irmãos contra irmãos. E as pessoas não estão entendendo isso. É por isso que eu costumo dizer que hoje o movimento mais revolucionário é amar o próximo, inclusive os seus inimigos. Né? É difícil. Fernando, nós estamos chegando ao final, Nossa, foi né? E assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para gente, nós pais, pessoas que querem fazer alguma coisa, o que fazer, por onde começar, e se ainda existe os verdadeiros homens virtuosos, saudáveis, que a gente pode confiar. Sim, se não existisse, nós estaremos perdidos, né? Veja, a importância da família, isso foi bom você colocar essa questão, até porque no novo projeto de educação, eles não consideram a família como relevante, eles têm a família precisa ficar fora do processo de formação da criança. E isso os pais precisam entender, principalmente as pessoas mais simples. A família é a base de tudo. Veja, muito se fala hoje em inteligência emocional. Qual que é a base da inteligência emocional? Como é que eu sei que eu posso ter uma boa inteligência emocional? A base dela está no vínculo afetivo que a criança constrói desde o nascimento, desde quando ela é carinhada pela mãe na barriga e depois ela nasce, ela é acolhida, ela é alimentada, ela é protegida, ela é agasalhada. Então, à medida que a criança é cuidada desde o nascimento, ela vai construindo padrões de comportamento mentais que ela entende. É assim que a pessoa lida comigo, é assim que eu tenho que lidar com as pessoas. Então, ela aprende pelo exemplo. A mãe cuida, acalenta, o pai vem, abraça, beija. Então, ela aprende a se relacionar com ele. Lá na frente, ela vai se comportar com as pessoas dessa forma. Pegue as pessoas que têm dificuldade. Essa pessoa não tem inteligência emocional. Vai ver como é que foi a história dela na infância. O pai é ausente, ou a mãe é ambivalente, está nervosa, está feliz, trata de um jeito, trata de outro, ou tem negligência parental, ou tem abandono parental. Então, são crianças que não construíram um modelo de comportamento de interação, de vínculo. Se você não aprendeu a fazer isso, como é que eu vou fazer lá na frente? Existem, nos tipos de vínculos que você constrói, dependendo de como a criança está, é tratada, exemplo, as crianças que são abandonadas nas creches, que são colocadas nas creches, que é o que eles querem fazer, a criança a partir de 0 anos na escola, na creche. Sim. Essas crianças tempo integral, elas não recebem o carinho, o afeto, o toque, ela não é estimulada igual ela seria no seio da família. Sim. Essas crianças, o vínculo que eles falam, chamam vínculo errático. Ela cresce, mas ela não consegue se conectar com as pessoas. Então, assim, eu começo a namorar com a menina ali, mas já termino, eu não consigo criar vínculos saudáveis. Isso interessa? Nosso cérebro é um órgão social, nós fomos feitos para nos conectarmos. Já ouviu aquele ditado, a união faz a força? Sim. Então, assim, a partir do momento que você desorganiza as crianças, aí você desorganiza o pensamento com a questão da sexualidade. Que tipo de jovens, de adultos nós estamos formando? Pessoas bem preparadas física e emocionalmente ou pessoas frágeis e vulneráveis emocionalmente? Tudo débeis? pensado, né, Fernando? É uma engenharia. É uma engenharia, exatamente. É um planejamento que é macabro. Aí, além da inteligência emocional, o que mais que você tem no seio da família? Você tem o comportamento social. Como é que minha mãe trata meu pai? Como é que meu pai trata minha mãe? Como é que meu pai trata funcionário? Como é que meu pai trata o amigo na rua? Como é que... A criança vai vendo. Então ela vê o respeito, ela vê... Meu pai grita, meu pai bate, meu pai xinga. A criança vai bater, vai xingar, vai fazer do mesmo jeito. A criança que bate no pai e o pai não corrige ela, ou bate na mãe e não corrige ela, como é que você acha que ela se comporta na escola? A hora que ela é afrontada, ela bate na professora, bate no colega, bate em todo mundo. E não vai tem... bater, Exatamente. Não tá fácil pra bater, né? Porque não pode fazer nada. Se você educa seu filho e faz de tudo para ele, não ensina a ter limite, tudo que ele quer, ele tem, do jeito que ele quer, na forma que ele quer, no tempo que ele quer. Se ele aprende a ter isso em casa, o que você acha que ele vai esperar da vida lá fora? Exatamente. A mesma coisa. E se as pessoas não fazem, ele vai ficar o quê? Revoltado, vai ficar chateado, vai ficar frustrado. Então você tem inteligência emocional, você tem comportamento social, você tem valores morais e crença. Como é que meu pai, o que meu pai fala, né, a respeito de tal conduta? O que meu pai pensa de comportamento? Qual que é a fé que meu pai professa? Então isso tudo impacta na criança. Outra coisa, a questão da cognição, da inteligência. Não é brincadeira. Mesmo que a criança esteja fora da escola, senhores, peguem seus filhos,
peguem livros e leiam para eles, mostrem os desenhos, conversem sobre o que está acontecendo e perguntem o que você achou da historinha, o que você achou do comportamento, o que você achou da posição. Bons livros, boa literatura. Isso faz uma diferença na cognição da criança, na inteligência da criança, absurda. Porque a hora que ela aprende a ler, que ela aprende a decodificar o idioma da forma correta e começa a ler, se você reforça isso em casa, essas são as crianças que vão se diferenciar intelectualmente lá na frente. Você tem estudos que mostram isso, que o QI de uma criança ele varia do nascimento para a adolescência em cima dos estímulos que ela recebe, da infância para a adolescência. E esses estímulos são fundamentados na leitura. Quanto mais a criança lê, mais inteligente ela fica. E a leitura compartilhada dá um up nisso daí. Então veja a importância da família. O que eles estão fazendo? Tirando a família. A família não é relevante. Peraí, se a família não é relevante, eu vou falar uma coisa. Vocês que estão por trás desse movimento da educação, e eu faço um desafio, que vocês não entendem bulhufas, vocês não entendem nada de educação. O que vocês estão fazendo é um projeto criminoso de desconstrução de uma nação. E isso é temerário. Pais e mães que estão nos ouvindo, se levantem. Não podemos permitir que isso aconteça. Sim. Obrigado, Fernando. Se você quer ser anunciado aqui nesse projeto e fortalecer o projeto também, nós vamos deixar aí o nosso contato, o nosso e-mail. E eu agradeço pela sua presença, Fernando, ter contribuído muito, trazido muitas informações aqui para a gente, relevantes, importantes, e abrir nossos olhos. Graças a Deus, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez, Ludmila. Bom ver você de novo. Pedro, é um prazer, sempre que precisar, estou à disposição. Fábio, obrigado por tudo. E aos nossos ouvintes, né? Estou à disposição. Nós vamos deixar o contato do Fernando aqui lá no YouTube, no Instagram, e qualquer coisa vocês falem com ele. Muito obrigado por mais esse episódio. Tchau, tchau.